Então, tivemos acesso a isso aqui, ó, a um documento, e foi nos permitido a falar sobre o documento, né? Abrir o documento para vocês, e aí, presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, já não pode dizer que não teve conhecimento do requerimento, né? Ou pelo menos da impugnação. Assunto: solicitação de revisão urgente do orçamento de 2026 e medidas complementares. Os conselheiros e associados ao final nominados, qualificados devidamente firmados, vêm, por meio deste requerimento, solicitar a abertura dos números apresentados de forma detalhada e, consequentemente, a revisão do orçamento para o ano de 26. Impedimento de participar da votação. Com medida de imparcialidade e isenção, a fim de evitar que quem participou da elaboração deixe de julgar e votar com a sua própria obra, é necessário que os membros do Comitê de Planejamento Estratégico e Reestruturação Financeira, a saber, os colegas André Recorda e Carlos Roberto de Mello e o Heleno Haddad Maluf, minha nossa, devem ser considerados como impedidos para participar da aprovação do orçamento de 26, que vai acontecer nessa noite, eu acho que a partir das 19 horas. Tem as adequações fiscais não disponibilizadas ao Conselho Deliberativo. Conselho Fiscal, durante a reunião, vale destacar, tá? Conselho Fiscal que é presidida pelo Haroldo, que o nosso querido Tuma Júnior possui debaixo do seu braço um requerimento que está há mais de 60 dias, que ele simplesmente não deu andamento para o afastamento do presidente do Conselho Fiscal. Durante a reunião de apresentação do orçamento de 26, solicitou aos responsáveis que fossem realizadas adequações e alterações na apresentação para facilitar o entendimento. Os membros do Conselho Fiscal solicitaram a indicação de... solicitaram a indicação que as informações, os valores do ano de 25 e que haja uma indicação de que são os valores projetados que irão finalizar o ano, com o intuito de expor de forma clara que não são os valores da revisão orçamentária de 25, que foram aprovados apenas em outubro. No mesmo sentido do item acima, o Conselho Fiscal solicitou que os responsáveis pela elaboração realizassem a reinclusão de rúbricas, ou rubricas, se vocês preferirem, que foram suprimidas em comparação com a documentação recebida pelo Conselho Fiscal quando da apresentação do orçamento de 24. Dessa forma, reiterado o pedido, realizando aos responsáveis do Conselho Deliberativo dever de revisão do orçamento. Ou seja, o que eles estão falando? Foram adequações que foram feitas, teve aprovação, mas o CORE pediu adequação do orçamento que não foi disponibilizado. Mas vamos lá. Fatos e pedidos. Aquilo ali é só preliminar, tá? Só o comecinho. Superadas as preliminares, apresentamos os fatos que justificam a urgência e a profundidade das revisões solicitadas. Agravamento do déficit de 25, enquadramento de gestão temerária. Eu não coloquei isso daqui para vocês para não chamar tanta atenção, mas era a graça em relação à impugnação. Porque a gente vem avisando que é uma gestão temerária. Eu tenho cortes, tenho vídeos, a gente fala sobre esse tema, tem a lei estabelecida e outras coisas mais. Em outubro de 25, foi aprovada uma revisão orçamentária que previa um déficit de aproximadamente de 83 milhões. Contudo, constatamos com grande preocupação que o déficit aprovado em outubro de 25, referente ao orçamento de 25, encontra-se na presente data, dezembro de 25, em aproximadamente 272 milhões. Essa disparidade significativa de aproximadamente 180 milhões entre a projeção revisada há 2 meses e a realidade atual acende um alerta gravíssimo sobre a precisão das estimativas e a gestão financeira, impactando diretamente a base para o orçamento de 26. Diante dos números apresentados pela atual administração, é essencial pontuar que, na manutenção de tais expectativas, estará enquadrada, caracterizada a prática de gestão temerária nesta administração, a gestão estável. O artigo 25 da Lei do Profut define que será considerada gestão temerária a entidade que obtiver um déficit superior a 20% da receita bruta do ano imediatamente anterior, ou seja, 24. Em 24, o Corinthians obteve uma receita bruta de 1,1 bilhões. E o déficit projetado para o ano de 25 é de 272 milhões. Isto é, um déficit projetado equivalente, é mais um pouquinho, tá? É em torno de 24,73, quase 25% da receita bruta do ano anterior. Assim sendo, mantidos os números, resta evidente que a atual gestão será enquadrada como gestão temerária e tal enquadramento ensejará, consequentemente, o afastamento do presidente. Isso a gente vem avisando há bastante tempo, tá? Esse documento aqui que foi juntado aqui é a comprovação de que a gestão temerária está configurada pelos próprios os dirigentes, já estão falando sobre isso. Pedidos específicos para o orçamento. No intuito de mitigar os riscos de garantir a sustentabilidade financeira do clube, solicitamos que todas as medidas sejam providenciadas. Abertura orçamentária linha a linha. Requer a apresentação detalhada linha a linha do orçamento 26. Essa abertura deve especificar para cada departamento os custos operacionais, as receitas geradas e todas essas despesas. Se isso acontecer, estará aqui no canal todas as despesas e receitas, viu? Só para quando tiver... Essa daí é a briga do Cittadini, que ele sempre falou que nunca colocam aonde está sangrando.
Exatamente. E principalmente, né? Não só a Citadinha, a própria Miriam falou, ó, a gente não sabe, não tá tudo dentro do bolo, ninguém sabe onde é que tá o fiel torcedor, essas coisas. O conselheiro não sabe. Por que não sabe? Tá votando o quê? Então todo mundo tem cumplicidade por omissão. O objetivo de tal solicitação é permitir uma análise minuciosa para identificar possíveis áreas de otimização, como corte de pessoal, renegociação de contrato e, eventualmente, o congelamento de categorias ou modalidades esportivas. Solicitamos que a diretoria financeira e comitê de planejamento apresentem um demonstrativo completo de todos os valores e receitas obtidas pelo Corinthians, com foco especial nas fontes de receitas relacionadas a licenciamento de marca, venda de matéria esportiva. Ei, isso aqui vai ser bonito, viu, cara? Patrocínios, incluindo valores, prazos e contrapartida, direitos de transmissão, venda de jogadores, receita de bilheteria, programas de fiel torcedor e outras fontes. Esta medida visa a garantir total transparência sobre a origem e o montante das receitas, permitindo a gestão mais eficaz nos recursos. Isso aí não acontece, tá? Mas eles estão solicitando. O orçamento de 26 está embasado em uma projeção de Selic de 12%. Contudo, é fundamental reconhecer que a redução do patamar atual da Selic para 12% não se dará de forma linear ao longo do ano, mas sim com a construção gradual. Diante disso, faz necessário um reajuste e detalhamento das projeções das despesas financeiras, porque eles botaram 12 como se fosse 12 o ano todo. Não pode. Até porque a Selic foi definida como a última reunião aí do cupom aí, foi para 15, ficou em 15, né? Vamos ver se vai chegar aos 12. Não sei se vai chegar a 12, tem até eleição, né? Eleição nunca é muito fácil. Autossustentabilidade operacional obrigatória para todas as áreas. Estabelece-se como princípio de gestão que todas as áreas e departamentos do Corinthians deverão obrigatoriamente ser superavitários ou, no mínimo, autossustentáveis. Significa que a receita gerada ou valor estratégico intrínseco de cada área deve, no mínimo, cobrir seus custos. A prática de áreas deficitárias que dependem constantemente de subsídios de outras fontes de receita é insustentável a longo prazo e drena recursos preciosos. Um exemplo, enquanto o departamento de futebol projeta um lucro líquido de 129 milhões e a Neoquímica um lucro de 46, o clube social ainda projeta um prejuízo de 117 milhões. Esta assimetria é inaceitável e demanda correção urgente. Isso aqui é muito bacana. Separação de... Eu sempre falo que o problema é o social. Mas sempre é o social, né? Corte de despesas mais expressivos em todas as áreas. Determina-se a obrigatoriedade de implementar corte de despesas mais significativos e profundos em todas as áreas do departamento do Corinthians. É mandatória uma administração muito mais austera. Os cortes projetados para 26, embora positivos, notadamente a redução de 19%, devem ser considerados como ponto de partida para uma reavaliação contínua, agressiva e de cada rubrica de custo. A dívida histórica e as despesas financeiras impõem um desafio sem precedente, onde cada real economizado contribui diretamente para a capacidade de investimento do futebol. Os cortes em todas as áreas devem ser importantes e não apenas superficiais, e o clube social deve ser impactado de forma considerável, visto que a maioria das modalidades do clube estão ali alocadas. E aí o Corinthians, em seu site, registra atualmente existem modalidades competitivas, associativas e para desportos. Asa delta, basquete masculino e feminino, beach soccer, bocha, boxe, futebol americano, futebol society, futsal feminino, tiger, handball, MMA, natação, rally, remo, skate, surf, vôlei e xadrez. E as associativas tem arremesso inicial, que é basquete, basquete master, isso aqui é associativa, viu? Só associativa. Basquete master, beach tênis, bocha, canindé, chute inicial, cifac, corre Corinthians, esportes aquáticos, futebol de mesa, futebol feminino, futsal feminino, futebol society, futevôlei, futsal, handball feminino, hand inicial, jiu-jitsu, judô, peteca, skate, taekwondo, tamborel, tênis, toque inicial, que é o vôlei, vôlei master. Para desporto, basquete cadeirante, futebol amputado, futebol de 7 e triatlon para desportivo. É essencial que tenhamos os custos detalhados de todas as modalidades acima elencadas, pois somente desta forma, foi o que eu falei há muito tempo, você não pode extinguir uma modalidade, você não sabe se é deficitária, pô, se tem como reverter, né? Mas tá aí. Como sugestão, solicita-se que os valores sejam apresentados de forma clara e direta, como se propõe abaixo. Modalidade, custo total, custo individualizado, receita, potencial de receita, expectativas esportivas e itens complementares. Já no fechamento, a partir dessa apresentação, qualquer área ou departamento do clube que foi identificado como estrutural e persistentemente deficitário, sem um plano claro e executável para atingir autossustentabilidade operacional dentro de um prazo de 6 meses a ser determinado pela diretoria financeira, deverá ser submetido a uma reestruturação radical ou seu fechamento imediato ou a sua completa descontinuidade até que as condições de autossustentabilidade possam ser estabelecidas. E aí, outras medidas. Revisar orçamento, estabelecer metas, monitorar mensalmente o desempenho financeiro de cada departamento, propõe implementar planos de reestruturação. E tem aqui, no final das contas, reajuste e reavaliação de contratos e staff no futebol.
Propomos um reajuste e reavaliação criteriosa nas bases dos contratos de futebol profissional, feminino e de base. Para o uso de 26, a manutenção de todos os jogadores, atletas e membros de staff deverá ser reavaliada. Eventuais cortes poderão e deverão ser implementados, principalmente em cargos de staff, como observadores técnicos, scouts, entre outras coisas, que não tragam reais e importantes benefícios ao clube, otimizando assim os recursos humanos e financeiros. As medidas propostas são de caráter estratégico e emergencial. E aí, no final das contas, tem essa questão do requerimento formal, que é a proposta de orçamento para o calendário de 2026. Assina o documento Antônio Roque Cittadini, o Yankee Lee, o Wilson Canhedo Júnior, José Augusto Cardoso, o Marcelo Canhã Mandel. Mandel, acho que é o irmão do pessoal lá do RCE. Fernando do Amaral Perino, o Cirilo Cavalheiro e o Alexandre Germano. Todos eles aqui optaram por esse requerimento. Não frigir dos ovos, que é mais importante sobre esse tema inteiro. Podemos ter uma gestão temerária em relação ao Stabile, que a gente já tinha tratado sobre esse tema por diversas vezes. Então, assim, algumas medidas de transparência. Lembra, Stabile? Transparência. Aquilo que você tinha dificuldade em relação aliás, você falou em... Como é que ele falou, Douglas? Ele falou na entrevista de posse, teremos uma governança moderna, com transparência, blá, 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 aquele negócio todo. Uma mentira contada, né? O famoso stakeholder. Exatamente, o stakeholder ali, com as melhores práticas de mercado, uma mentira contada uma vez que ninguém, de certa forma, teve a capacidade. Aqui, ó, acabou de sair no meu timão, velho. Stakeholder. Acabou de sair, a notícia que a gente tá falando aqui acabou de sair no meu timão também, há uns minutos atrás. Certo? Tá aqui, ó. Acabou de cair a brincadeira em relação à gestão temerária aqui, ó. Ninguém vai dar essa ênfase, não vira a primeira página, mas não tem problema. Tá aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Grupo aponta indício de gestão temerária de Stabile e pede revisão de orçamento. Ok? Saiu aqui, e de certa forma, eu tava aguardando se ia sair ou não ia sair, mas saiu nos segmentados sobre esse tema. É sério. E aí você tem a Lei Geral do Esporte. Lei Geral do Esporte é seríssima nesse ponto. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.